Estamos de volta, galera, dessa vez para trazer um vídeo que eu considero bem relevante para o momento que nós estamos vivendo e para o futuro próximo do Fluminense. O diretor de futebol, Paulo Angione, deu uma entrevista exclusiva para o GE, falando sobre todo esse projeto do Sub-23. Eu achei muito interessante e separei alguns aspectos para a gente poder conversar aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Deixa eu só me apresentar para você que não me conhece. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então, se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like se você gostar do vídeo, deixa um comentário, que para mim é importante saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Eu fiz algumas anotações aqui. O Paulo Angione, ele começa essa entrevista com o GS, bate-papo, falando que considerou muito proveitoso esse primeiro ano do projeto Sub-23, o time de aspirantes. O Fluminense foi até a semifinal da competição, né? Foi eliminado para o Vila Nova. Mas ele falou que o resultado é o de menos. Claro que o Fluminense, o escudo campeão, uma camisa que está acostumado a vencer, tem sempre que entrar para vencer as competições. Mas o que ele considerou mais importante foram as revelações, digamos assim, que hoje estão no time principal e que estavam se mantendo em atividade na equipe Sub-23. O Paulo Angione citou o Martinelli, o John Kennedy, o Samuel Granada e a recuperação física do Frazan. O Frazan estava vindo de um longo período parado, fez uma cirurgia no joelho, e ele voltou a disputar alguns jogos na equipe Sub-23, conseguiu pegar ritmo de jogo, e quando a equipe principal precisou dele, ele já estava apto para jogar. Isso para mim, galera, é muito claro, tá? Dou total razão ao Paulo Angione nesse aspecto. Realmente o Martinelli, quando ele iniciou no time de cima, quando o Marcão puxou ele para a titularidade, ele não sentiu falta de tempo de bola, ritmo de jogo. Quem já jogou futebol sabe que é difícil você ficar muito tempo parado e depois entrar no nível competitivo. Uma coisa é estar treinando, o ritmo de treino é completamente diferente do ritmo da competição. No treino, a outra equipe, né, os reservas, digamos assim, ou a equipe adversária, que são seus colegas, eles não entram com a mesma fome, com a mesma disposição que entra a equipe adversária no jogo real. Então, assim, é completamente diferente treinar e jogar. E para isso, essa equipe Sub-23 realmente serviu muito bem. Para manter esses jogadores em atividade, para assim que o time principal precisasse, se precisasse, e precisou, eles poderem entrar e darem conta do recado. Uma outra questão importante também que o Paulo Angione falou é a subida desses atletas Sub-20 para a categoria Sub-23. Pela categoria Sub-23 ser disputada por atletas mais velhos, e sempre dentro do regulamento você tem de 3 a 5 jogadores acima da idade de 23 anos. 25, 26, 24. Então, realmente, você pegar um garoto do Sub-17, por exemplo, jogar ele na equipe profissional, sem ele passar por nenhuma outra categoria de base, ele vai sentir a diferença. O contato físico é diferente, a força é completamente diferente. Então, por isso, ele já anunciou, e eu já vou colocar aqui na tela para vocês, ó, os novos jogadores integrados a essa equipe Sub-23. São eles, ó, o zagueiro Cipriano, do Sub-20, o lateral esquerdo Marcos Pedro, os meias Iago, Wallace e Gabriel Teixeira, e os atacantes Alexandre, esse chegou agora no final da temporada 2020, oriundo do Cruzeiro, Cauã Santos e Gabriel Martins. Gabriel Cabeleira, né, como a galera bem conhece. E do Sub-17, vai integrar essa equipe Sub-23 no ano de 2021 o volante Metinho, os atacantes Matheus Martins, Kaique, João Neto, né? O João Neto é aquele menino que tomou aquela voadora no rosto na final lá contra o Atlético Paranaense. E eu achei esses jogadores excelentes nomes. Vocês podem ver que a equipe Sub-23 vai ser composta por atletas Sub-23 que já estavam lá na temporada 2020 e será reforçada por atletas de 2020 da categoria Sub-20 e da categoria Sub-17. Teve um momento da entrevista que o repórter do GE chegou a questionar o Paulo Angione, que no início da temporada passada ele tinha dito que não haveriam contratações para essa equipe Sub-23, que todos os jogadores utilizados seriam 100% do Fluminense. E o Paulo Angione respondeu assim, ó, que dessas 4 contratações, apenas um jogador ficou, aqui, ó. Com relação aos jogadores que vieram de fora, realmente um caso ou outro trouxemos jogadores. No máximo 4.
Aí a reportagem coloca, chegaram Matheus Cassini, Raí, Vagninho e Lucivica. Destes, apenas Raí vai continuar no Fluminense. Aqui tem um centro de scout que nos orienta em algumas situações, inclusive nessa área dos aspirantes. Respeito a essa posição, sobre as críticas que o repórter perguntou ele que a torcida fazia. As experiências não foram tão satisfatórias, mas precisamos, às vezes, olhar um pouco para fora. Isso não quer dizer que invalide a chegada de jogadores de fora que sejam avaliados pelo scout. Mas não é nossa meta. Nossa meta é aproveitar 100% dos jogadores do clube, até porque tem uma quantidade grande para isso. Não fazemos investimento em compra de jogador, galera, isso é importante, tá? Ele está esclarecendo aqui que o Fluminense não compra atletas para a equipe sub-23. Em alguns casos, temos que ouvir a parte da observação da captação do Fluminense, que é muito boa. Em alguns momentos, eles trazem um jogador ou outro de 20 anos, mas não que isso seja uma regra. É uma excepcionalidade. Então, assim, é importante destacar isso, que todos esses atletas que chegaram na temporada de 2020 e, pelo que ele deu a entender, possa vir a chegar nessa temporada de 2021, o Fluminense não vai ter custo, né, de comprar o passe, pagar luvas. São atletas que chegam de graça e o Fluminense arca apenas com os salários. E isso é muito importante, né, já que desses 4 atletas, apenas o Raí vai ficar e um deles que está sendo dispensado, galera, é o Vagninho. O Vagninho ele chegou, não sei se vocês lembram, ao término, ao final do ano passado. O Fluminense fechou a contratação dele junto com o zagueiro Rafael Ribeiro, que também está chegando, a princípio, para a equipe principal, mas o Vagninho tinha chegado para a equipe 2021, para a temporada 2021 do Sub-23. E o repórter pergunta a ele aqui se ele realmente vai ser dispensado. O Paulo Júnior responde: o contrato dele vai até maio. Estamos buscando um entendimento com o Náutico de antecipar a rescisão, porque o campeonato de aspirantes só começa em junho. Ainda estamos discutindo esse problema. Em função da pandemia, está complicado de estender um pouco mais. Por não começar antes, ele não terá oportunidade nesse início de ano de competir. Estamos conversando com o Náutico, clube com o qual sempre tivemos boas parcerias, de liberá-lo agora e eles o aproveitarem lá ou emprestar a outro clube. Então, assim, isso foi uma crítica que eu fiz muito grande quando o Fluminense fechou a contratação desses 2 atletas junto ao Náutico. Vagninho, que já veio de forma imediata na época e já vai ser devolvido porque não performou, não vai ter oportunidade. E o Rafael Ribeiro também, que é um zagueiro de 25 anos, que não se destacou em momento nenhum no Náutico e vai fazer parte do elenco principal, tá? O Rafael Ribeiro ele não está vindo para integrar o Sub-23. Uma outra pergunta muito interessante também, não sei se vocês se recordam, naquela nossa trágica derrota para o Corinthians de 5-0, o Felipe Cardoso, o Marcos Paulo e outros atletas do ataque não estavam à disposição. E o John Kennedy e o Samuel Granada não foram relacionados para a equipe principal e foram relacionados para a semifinal contra o Vila Nova da equipe Sub-23. E o repórter perguntou ao Paulo Gione se realmente esses atletas foram priorizados para a equipe Sub-23, se ele se arrepende, se ele faria algo diferente. E o Paulo Gione respondeu assim, ó: dou todo o direito às pessoas acharem o que devem achar. O mais importante é que o serviço aqui, todo é feito em função do profissional. Do time profissional, né, galera? As ilações competem a cada um. Aqui não tem prioridade que não seja servir a equipe principal. Se eles não foram relacionados para o time principal, é porque os responsáveis pela relação entenderam que não precisavam deles naquele momento. E não por priorizar os aspirantes, o que não tem sentido. Os aspirantes foi feito para maturar os jogadores, não para ganhar. Ganhar, é claro, é obrigação, porque você está em um clube que está acostumado a ganhar. Mas não que isso prejudique o andamento da equipe principal. Todos aqui trabalham em prol da equipe principal. As ilações, lamentavelmente, não tenho como cercear. Cada um faz a sua. Interessante essa declaração do Paulo Gione, porque deixa para mim muito claro que houve um erro. Se não foi priorizado a equipe Sub-23, o erro, então, foi da comissão técnica. O Ailton, na época, estava como treinador, o Marcão estava com Covid, mas é claro que o Marcão devia estar de casa, junto com o Ailton, formando essa lista de relacionados, e eles preteriram o Samuel Granada e o John Kennedy,
que hoje está muito claro para a gente que foi um erro, né? Não que se os dois estivessem no jogo, a gente não teria perdido de 5-0. Não sei, ninguém sabe. Né? Dentro de campo, quando você, às vezes você muda uma peça, você muda toda a história do jogo. Mas é importante a gente ressaltar, então, segundo o Paulo Angione, eles não foram preteridos no elenco principal em detrimento da equipe sub-23. Simplesmente eles foram disputar a semifinal contra o Vila Nova porque não foram relacionados para a equipe principal. Tá legal, galera? Eu trouxe essa entrevista para vocês porque muita gente me pergunta sobre o sub-23, como é que vai ser. Paulo Angione também falou que no início do Campeonato Carioca já é certo, das 3 a 4 primeiras rodadas, a maior parte dos jogadores serão utilizados da equipe sub-23, a não ser que o Fluminense não se classifique para a fase de grupos da Libertadores. Porque se o Fluminense estiver na fase de grupo da Libertadores, os atletas do time principal vão ganhar férias. Quando eles retornarem da férias, eles vão fazer uma pré-temporada específica para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Carioca, ele deixou muito claro nessa entrevista que ficará segundo plano. Agora, se o Fluminense for a fase 2 da Libertadores, né, a chamada pré-Libertadores, aí essas férias vão ter que ser encurtadas, porque os primeiros jogos já são no início de março. Aí vai embolar uma competição na outra, na verdade ninguém sabe o que vai acontecer. Então, mais um motivo para a gente torcer muito, continuar torcendo, para essa equipe principal continuar tendo resultados e conseguir se classificar direto para a Libertadores, para a fase de grupos. Porque isso vai facilitar muito o planejamento para a temporada 2021. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. Saudações tricolores.